Hoje é dia do quadro Histórias do Galo e vamos falar do confronto Atlético Mineiro e CRB. O confronto dos galos, o Galo de Campina contra o Galo Carijó. Mas veja bem, o Atlético Mineiro merece, claro, todo o nosso respeito, pois foi o primeiro campeão brasileiro. CRB e Atlético Mineiro já jogaram várias vezes pelo Campeonato Nacional, pela Copa do Brasil, mas o CRB só conseguiu um empate, e esse empate foi em 1972. Vamos conhecer um pouco essa história desse confronto entre galos. Roda a vinheta! Então, galera, vamos lá. Vamos chamar para participar mais uma vez o nosso parceiro de apresentação agora, se integrando ao nosso quadro, Tiago Oliveira. Vamos lá, Tiago, seja bem-vindo. Então, Tiago, vamos ver a nossa mesa digital, como foi esse confronto entre CRB e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez 22 gols e o CRB apenas 3. Olha lá. Eles jogaram, CRB e Atlético Mineiro jogaram 8 partidas oficiais, tá certo? Sendo 4 do Brasileirão, 2 na Série B e 2 pela Copa do Brasil. Você fica à vontade para comentar aí qualquer coisa. Pronto, eu vou aproveitar para comentar sobre a quantidade de gols feitos pelo Atlético Mineiro e pelo CRB. São 22 Certo. gols feitos pelo Atlético e 3 pelo CRB. Você vê que há uma diferença grotesca aí, né? Porque o CRB fez somente 3, sofreu 22, de 8 jogos, perdeu 7, empatou 1. Ou seja, o CRB nunca ganhou do Atlético Mineiro nesses 8 jogos. Então, é um tabu a ser quebrado nessa Copa do Brasil. E também, se o CRB elimina o Atlético Mineiro, sem a menor dúvida, será um feito histórico, até porque o CRB chegaria às quartas de final pela primeira vez na história. Então, assim, esse jogo tem vários tabus a ser quebrados, e se o CRB conseguir, obviamente, será histórico e vai bater palmas, porque eliminar o Atlético Mineiro é muito difícil. Você viu o Neto dizendo que o CRB ia vencer? Vi. Voltemos para a mesa digital. Aqui temos o empate. Esse empate foi em 1972. Eu lá tinha 9 anos de idade. Então, ao todo, 4 partidas no Brasileirão, 2 na Série B e 2 na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro em casa jogou 2 partidas, uma pela Série B e uma pela Copa do Brasil. Venceu as 2. Aqui, o CRB em casa jogou uma partida pelo Brasileirão e uma partida pela Série B e uma partida pela Copa do Brasil. Então, o CRB jogou 3 partidas em casa e o Atlético Mineiro jogou 4 partidas em casa, sendo um total de 7 partidas. E a outra partida foi jogada onde? Eu estou pensando aqui nessa questão. Pode ter sido num campo neutro, ou eles esqueceram de colocar alguma coisa assim. Porque eu não me lembro de jogar em campo neutro, não. Jogos Então, 8, né? Jogos 8, o 7 empate, 7 do Atlético, um empate. Brasileirão, CRB total. Em casa, o Atlético jogou 4 e o CRB jogou 3. Eu acho que foi uma falha do gol, né? pode ser. Acho que foi uma falha do site Aliás, vamos dar os créditos. Foi no Sim. site do Gol que eu tirei essas informações. Mas vamos adiante. Certo. Vamos. Você quer fazer algum comentário ainda? Tem Pronto, outra mesa de. eu vou acrescentar um comentário,
sobre o momento atual desse jogo, né? Como que vai ser? Porque é um jogo que a diferença da folha salarial entre os dois é extremamente gigante. Porque, assim, o Atlético Mineiro hoje, a folha salarial deles é de aproximadamente 16 milhões de reais. E do CRB é de 1,5 milhão. Então, é uma Certo. diferença muito grande, é um abismo essa diferença. Então, a Rapaz, gente sabe, eu quero saber muito mais sobre o Atlético Mineiro hoje, no ano 2024. Mas, se você me permite, sim, vamos passar a outra mesa digital, porque tem a ver com o passado. A gente vai sair do passado e vai para o presente. Vamos aqui para a nossa mesa digital Alvirrubra para conhecer um pouco do CRB do ano de 1972. Ele participou do Campeonato Alagoano e participou também do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Alagoano, o CRB foi campeão. No Campeonato Brasileiro, ficamos na 25ª colocação. Vamos conhecer um pouco do elenco do CRB nesta temporada de 72. Goleiros, nós tínhamos o César, então com 17 anos, muito jovem, o Ney e o Vermelho. O Vermelho era o titular. O Ney era o reserva e o César era um aspirante. Ainda tinha o Pompeia e o Eri. Aqui está o nosso Galo em 72, os goleiros. O César, grande goleiro César. Aqui está, né? Agora os defensores. Vamos ver os defensores naquela época. Tiago Oliveira, você pode ficar à vontade, caso você queira que pare essa apresentação, que a gente comenta alguma coisa, tá certo? Fique bem à vontade. Tínhamos. olha, Sim. comentar sobre os goleiros, então, rapidinho, é bem rápido nesses comentários, só para destacar o César e o Vermelho, que são grandes goleiros na história do CRB. Ah, sim. Inclusive, o seu pai deve ter falado muito do Vermelho, né? O Vermelho Sim. que tinha aquelas superstições dele de bater na trave, né? E o César foi um goleiro espetacular que jogou no Corinthians. Inclusive, nós tivemos um Galo da Campina especialmente para o César na ocasião da passagem dele. Bom, vamos continuar e você fica à vontade para interromper. O Ademir, chamado Ademir Cacetada, lateral esquerdo, voluntarioso. Já falei dele algumas vezes. Tínhamos o Azevedo também. O Azevedo é um ex-colega meu, por isso essa referência a ele. Na verdade, colega meu, né? O colega aposentado do Fisco, Azevedo. Calma Salles, os jogadores que marcaram mais, né? O Gato Preto, que veio lá de São Domingos. E o Major também veio do São Domingos. E tem aqui o Tadeu conhecido, né, como um jogador versátil, que era um coringa, né, como se diz. E o Tadeu era interessante, porque ele era, embora fosse um coringa, ele basicamente era um volante. E ele, o pai dele não queria que ele jogasse futebol, né? Os jogadores de futebol tinham meio que uma má fama naquela época ainda. E ele prometeu, aliás, o pai dele fez ele prometer que se fosse jogador de futebol seria extremamente disciplinado. A informação que eu tenho é que ele nunca foi expulso. E arriscaria dizer que parece que ele nunca levou um cartão, sendo volante. Era um jogador realmente diferenciado. Mas essa de nunca ter levado um cartão, eu confesso que eu não confio muito nessa informação, não. Minha, eu acho que é mais emocional do que real. Grande jogador, o Tadeu, muito disciplinado. Terminou toda a carreira sem levar um cartão vermelho. Alguém aí pode me corrigir, mas é a informação que eu tenho é que ele contou, né, que fez uma promessa para o pai que não seria indisciplinado. Os meias, o Canavieira, conhecido quando a torcida tinha uma musiquinha dele que é Queremos
Mocotó, que era um drible que ele dava, né? Eu quero Mocotó, tó. Esse é o Canavieira. Jailson, o grande Roberto Menezes. Ronaldo Brito. Walter Alves, Roberval Davino, grande treinador do CRB, para alguns maior treinador do CRB. E o Zequinha, que era um ponta esquerda arisco. Ainda sobre o Roberval, né? O Roberval era conhecido como bailarino, jogava de ponta direita. Né? Ele é quem substituiu o Mano. Nessa época ele tinha 17 anos de idade, ainda era uma... Atacantes, tínhamos o Carlinho, o Mano, já fiz um vídeo aqui sobre o Mano, o Edson Trombada, que foi... Esse Edson Ferreira, quando eu vi no gol, eu disse, quem é esse Edson Ferreira? Eu não sabia quem era o Edson Ferreira. Aí eu veio à cabeça, né? O Edson Trombada, ou o Edson Torpedo, era um centroavante, ele jogava, era um centroavante trombador, mas cabeceava muito bem, né? Por isso que tinha o nome de Torpedo, porque a cabeçada dele era um torpedo. A personagem do jogo CRB e Botafogo, que o CRB ganhou, o único jogo que o CRB ganhou, Orlandinho, esse jogou com Pelé, Silvacão, Reinaldo Peito de Pombo. Olha cá os três tenores: Mano, Reinaldo e Silva. Essa referência aos três tenores é sobre um outro episódio em que se chama Os Três Tenores, que eu falo desse ataque: Mano, Reinaldo e Silva. Acompanha, viu também esse quadro, né, em que eu falava desses três jogadores. Era um grande elenco do CRB. Top jogos. O Silva foi quem mais jogou, 25 jogos. Olha aqui o Silvacão. Depois o vermelho, o Ademir, Roberto Menezes e Alves. O artilheiro não poderia deixar de ser o grande Edson Torpedo. Olha ele aí, o Edson Torpedo, chamado Edson Ferreira aqui no gol, mas ninguém chamava ele por esse nome naquela época. Depois o Silva com 4 gols, o Mano com 3 gols, Canavieira com 1 e Reinaldo Peito de Pombo com 1. Vamos agora ver o time padrão do CRB. Esse é o time do CRB, né, de 1972. Vamos ver agora qual era o time que jogava sempre. É o time base, como poderíamos dizer. O time mais utilizado em 1972. Vamos enquadrar aqui para ver esse time excelente do CRB. Excelente para nossa memória, porque na verdade o time ficou em 25ª posição no Campeonato Brasileiro. Uma observação, o coração fala muito alto, então a gente quando lembra desse time tem muita emoção e a gente tende a supervalorizar o time. Era um time bom, as condições eram totalmente diferentes das de hoje. O Campeonato Brasileiro só tinha 25 times de futebol, então era uma coisa assim, Alagoas estar lá era uma coisa muito significativa, como seria hoje. Então, você tinha o CRB, que um ano era o Lanterna, no outro ano o Lanterna era o Sergipe. Então, eram os dois times mais fracos. Eu estou falando na década de 70, porque na década de 70 era muito diferente. O CRB só saiu para jogar uns 3 ou 4 jogos, os outros jogos tudo eram aqui. Sabe? Não era uma coisa equilibrada, era uma coisa muito da ditadura militar, de integração nacional. Então, a gente via jogar aqui Internacional, São Paulo, Fluminense, Botafogo. E o CRB saiu para jogar, me parece, saiu com certeza com o ABC, foi a estreia dele com o ABC, lá em Natal, e saiu para jogar mais umas 2 ou 3 vezes, parece que Fortaleza, uma coisa assim. Então, depois, no outro quadro, a gente pode ver como foi esse Campeonato Brasileiro de 72. Muito diferente do que é hoje. Muito diferente. Então, nesse quadro de hoje, eu quero só dar ênfase ao time de 72, porque ele jogou com o Atlético Mineiro e empatou 1-1. E foi um empate muito importante, porque o Atlético Mineiro tinha sido campeão brasileiro em 71, que foi o primeiro campeão brasileiro
o Campeonato Nacional de 1971. Olha lá, vermelho, Djalma Salles, Major e Ademir. Alves, Walter, Rubens Salim, Roberto Menezes. Mano, Edson Torpedo e Silva. Edson Torpedo. Essa formação aí, eu adianto, é uma alucinação do gol. Porque o CRB não jogava assim. O CRB jogava com 4-3-3. Tá certo? Mas eu mantive aí a apresentação do gol. Depois seria substituído pelo Reinaldo. Tá aí. Esse é o nosso Galo de 72. Vamos ver agora o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada no Atlético Mineiro de 1972. O Atlético Mineiro é interessante porque era um time que muitos de nós, agora que estamos na casa dos 60 anos de idade, a gente ou jogou contra no futebol do botão, né? Fazia muito sucesso, ou tinha o time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogou a Libertadores, né? Não venceu nenhuma partida, empatou 5. Jogou o Brasileirão e perdeu uma na Libertadores. Jogou o Brasileirão, ele que foi campeão em 1971, Campeonato Mineiro e a Taça Belo Horizonte. Vamos lembrar do elenco do Atlético no ano de 1972. Goleiros: Careca, Mussula, Zolini. O titular, o Ladislau Mazukiewicz e Renato. Os defensores: Antenor, Grapete, famoso, né? Humberto Monteiro, Márcio Gugu, Odair, Renato Mineiro, Zé Maria, Grande Zé, jogador que jogou também no Corinthians, Cláudio Mineiro, entre os Cincunegui, Luiz Florencio, Normandes, Raul Fernandes e Vantuir. Famoso Vantuir também. Daqui os mais famosos. Os mais famosos são Zé Maria e Vantuir. Meia: Bibi, Ângelo, Humberto Ramos, Lola, Serginho, Toninho, Vanderlei Paulo. Ó, Toninho Cerezo aqui, ó, com 17 anos. Tinha mais Beto, Danival, Lincoln, Marcelo, Spence. Atacante: Hamilton Melo, Calu, China, Dadá Maravilha, o famoso Dadá Maravilha, Ismael, Neto Guerino, Paulinho, Romeu Cavalhota, fez muito sucesso e fez história, Tatá. Tínhamos também atacantes: Cabinho, Campos, Cláudio Sapo, Guará, Laci, Nilson, Pedrilho, Ronaldo Drummond e Tião. Então, eu falei rapidamente porque é um elenco muito grande, senão esse quadro vai passar de 1 hora, né? Desses jogadores do Atlético Mineiro, você viu falar de algum, não? Rapaz, aquele da Maravilha, eu já ouvi falar, mas pouquíssima coisa assim. Mas o resto dos outros jogadores, eu de fato não conhecia eles até o vídeo atual. Dadá Maravilha, famoso, foi para a Copa de 70, dizia que ficava parado no ar, Dadá Maravilha. Era trombador, mas fez muito gol. Eu me lembro que o Sport de Recife fez um timaço aqui nos anos 70, eu acho, ainda era nos anos 70 ainda. E a maior contratação do Sport foi o Dadá. E o Sport começou a jogar com times que tinham um certo nome, mas que não estavam em grande fase. Um desses times, uma dessas vítimas, foi o São Domingos, o simpático São Domingos, daqui de Alagoas. E o São Domingos foi jogar lá em Pernambuco e todo mundo esperava uma grande goleada. E realmente, no começo do jogo, o Hélio Suru fez 1-0 para o São Domingos, mas terminou 10-1 para o Sport de Recife. Que jogo, hein? Vamos continuar aqui.
Apresentamos aí alguns dos mais famosos jogadores do Atlético Mineiro. Top jogos. Dadá Maravilha fez 57 jogos. Depois Romeu Cambalhota também 57 jogos. Vanderlei Paiva 54. Vantuí 52 e Cláudio Mineiro 44. Gols. Dadá Maravilha fez 42 gols. Romeu Cambalhota 13. Campos 6, Odaí 5 e China 4. O time recorrente do Atlético Mineiro neste ano: Mazurkiewicz, Zé Maria, Zé Maria, Vantuí, Grapete, Odaí e Cláudio Mineiro. Era uma defesa, fazia uma defesa de 5, Grapete sendo líbero. Lola, Vanderlei Paiva. O ataque: Guará, Dadá Maravilha e Romeu Cambalhota. Então tá aí apresentado o time do Atlético Mineiro. Esse time do Atlético Mineiro de 1972, os mais famosos eram o uruguaio Mazurkiewicz, que era o goleiro. Tinha também o Romeu Cambalhota, que tinha muita mídia. O Dadá Maravilha. O Tônio Cerezo não era famoso, mas viria a ser muito famoso. Foi ele culpado a nossa derrota em 1982, com aquele timão do Tele Santana, mas são jogadores assim que, muitos desses jogadores foram muito famosos na época. Mas aqui não é canal do Mineiro, né? Sim, diga. Destacar uma coisa aqui, né, do Dadá Maravilha, porque são números impressionantes. Ele tem 57 jogos e 42 gols. Hoje, no futebol atual, um cara que faz isso, a gente tá falando dos melhores centroavantes do mundo. Então, assim, são números muito bons. Muito acima da média. É fantástico. Bateu, era gol. Agora, ele era meio, vamos dizer assim, não era habilidoso. Ele era mais um trombador, mas era uma figura. Era um frasista espetacular, né? Foi ele que criou a famosa frase: com Dadá em campo não há placar em branco. E então vamos a... Ele também fez a frase: só quem para no ar é Dadá e o beija-flor. Então, Tiago Oliveira, o que é que você achou dessa segunda mesa digital? Muito boa como foi a primeira. Muito interessante. Eu, pelo menos, soube bastante coisa que eu não sabia do Atlético Mineiro nesse ano de 1972. Então, só ajuda, só acrescenta mais o vídeo e também, ainda mais pelo confronto que vai ter entre os dois, né? Ok, agora você vai subir para falar um pouco sobre o Atlético Mineiro de 2024. Bom, o Atlético Mineiro de 2024 é uma equipe muito qualificada, uma das melhores equipes do Brasil. Eles não estão em um momento muito bom, mas eu tenho certeza que eles vão melhorar porque eles tiveram um começo de ano muito bom. Foram campeões mineiros em cima do Cruzeiro, tem um elenco muito qualificado. Eu vou destacar a dupla de ataque deles, Hulk e Paulinho, dois grandes jogadores. Paulinho que foi convocado, né, com o Diniz no ano passado, jogou alguns jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. É um grande jogador, já jogou na Europa, no Bayer Leverkusen, e ele tem tudo para voltar um dia, inclusive pelo futebol que ele vem apresentando, e também voltar para a Europa, como eu vou falar, e também para a seleção brasileira, porque é um grande jogador. O Hulk é o Hulk, não tem muito o que falar dele. Nós teremos um duelo do alemão contra o Hulk, que vai ser um grande duelo. O Hulk, que é um jogador que já jogou na Europa, já jogou na China, já jogou na seleção brasileira, Copa do Mundo. Então, é um grande jogador. Fora que eles anunciaram também recentemente o Bernard, que é um meia muito qualificado para o futebol brasileiro, já estreou, fez uma boa estreia, e é um jogador muito interessante, que também jogou Copa do Mundo com o Hulk em 2014 aqui no Brasil. Fora, né, também o Gustavo Scarpa, que é um outro grande jogador que eles têm no elenco, e o goleiro deles, o Everson também, que é um grande goleiro, uma grande dupla de zagas que ele tem ali, o Igor Rabelo e o Júnior Alonso, que acabou de chegar. Então, é uma grande equipe. Ok, Tiago.
Mas ainda falando da história do CRB e do Galo e do Atlético Mineiro, tem mais alguma coisa para a gente deixar para os torcedores que estão nos acompanhando? Bom, é deixar apenas um fato que é o tabu que existe entre os dois, né? O CRB nunca ganhou do Atlético. Então, são uma coisa aí, diria até que, de certa forma, surpreendente, mas nem tanto pelas diferenças que já existiam. Mas são 8 jogos, 22 gols sofridos e apenas 3 marcados. Realmente é bem complicado nesse âmbito desse histórico, né, que existe entre ambos. Certo. Acho que tudo foi muito Beleza. completo. Então vamos nos despedir da galera. Se despeça aí do pessoal, que depois eu entro com o meu grito de despedida. Tá certo. Torcedor, agradeço vocês aí por mais um vídeo aqui do Histórias do Galo, né? Estou aqui com o Rildo aqui nesse vídeo aqui, um vídeo muito bom, né? Que eu aprendi bastante coisa que eu não sabia sobre o CRB e sobre o Atlético de 1972. E vamos rumo à vitória. E a classificação. Até a próxima!